As modalidades que se destacam, que se apresentam como as melhores oportunidades são as indexadas à inflação, tanto título público quanto privado e pré-fixado. Eu vou conversar agora com Carlos Soares, que é especialista em renda fixa, em Tesouro Direto e é analista de investimentos aqui da Magliano Corretora. Qual é o cenário hoje? Ainda tem a atratividade de antes esse tipo de investimento? Sim, ainda o mercado de renda fixa, especial Tesouro Direto e algumas emissões privadas, a gente observa ainda algum prêmio, principalmente nos vértices intermediários, são títulos com vencimento por volta de 2020, 2023, a gente enxerga algum prêmio em relação a esses vencimentos. Mas tem uma questão que talvez seja retomada nos próximos meses com essa possibilidade dos avanços das reformas estruturais, que é a questão da taxa de juros estrutural. Estava tendo todo um debate antes das delações da JBS em torno do nível mínimo dessa taxa de juros e eu enxergo que com os avanços dessas reformas é bem possível que o mercado retome esse debate e o nível mínimo de 7,5% que o mercado tem projetado hoje para a taxa Selic pode ser que comece a ser debatido. E aí, com o avanço dessas reformas, a gente não sabe para quanto vai a taxa Selic. Então, a gente tem observado aí importantes medidas aí sendo debatidas, reformas no âmbito microeconômico e tudo mais. Então, a gente precisa aguardar a definição aí do cenário político, desse cenário de reformas aí no país. A gente sabe das indefinições e da dificuldade que é fazer projeções para a economia brasileira, mas, por outro lado, há uma grande pressão, a gente sabe disso, dos investidores. Eles querem saber quais são as melhores opções. Qual é a sua resposta? Confirmando esse cenário de avanço das reformas, que seja nesse governo, no próximo, e com esses pacotes sendo anunciados, que possivelmente possa trazer alguma folga de caixa aí com as concessões e tudo mais, e essa melhora no ambiente de negócios, equilíbrio das contas públicas, e esse avanço, essa situação de queda, intensificação na queda de juros que a gente pode observar nos próximos anos. As modalidades que se destacam, que se apresentam como as melhores oportunidades são as indexadas à inflação, tanto título público quanto privado e pré-fixado. Esses papéis eles apresentam um bom retorno, é possível agora nesse cenário de definição conseguir taxas melhores. E aí com esse cenário de queda de taxa de juros, o investidor pode realizar até antes mesmo do vencimento a venda de papéis especial títulos públicos com ganho em relação ao valor que foi aplicado. Como ele faz? Ele procura uma corretora, ele pode procurar também um banco, de repente um investidor principiante que está acostumado só com poupança? O investimento é bem tranquilo, pode procurar uma corretora. Banco, no caso, se procura o banco, vai operar pela corretora do banco. Normalmente, uma instituição financeira, um banco, ele costuma cobrar taxas maiores. Então, precisaria pesquisar. Nós aqui da Magliano temos essa possibilidade, a gente tem até equipe que atende. Tem que procurar uma corretora que atenda melhor a necessidade do cliente. Nós aqui da Magliano, nós temos esse perfil, a gente além de instituição, banco normalmente não costuma oferecer, porque a taxa que esses bancos são remunerados, principalmente em Tesouro Direto, é muito baixa, então eles não têm interesse em oferecer assim. Normalmente a gente não vê essa proatividade por parte dos bancos em oferecer essa modalidade de investimentos. Agora, a corretora não. A corretora ela tem um leque de produtos muito maior e eu chamo a atenção que é um investimento seguro. Acho que o que eu percebo, assim, boa parte das pessoas tem receio de abrir conta numa corretora, temendo um problema da corretora, perder o dinheiro. É bem seguro, é investimento mais seguro no caso do Tesouro Direto. O título privado tem um risco, que é o risco do emissor, da empresa não pagar, mas a gente tem emissões de empresas muito boas, com baixo risco de inadimplência, principalmente bancos de primeira linha, só para citar um exemplo. Então, uma vez adquirido, vou citar o exemplo do Tesouro Direto. Se você compra um título público de uma corretora, o título ele não fica guardado na corretora, ele fica guardado na bolsa. Paga uma taxa anual muito baixa, de 0,30 ao ano, para a bolsa para guardar. Então, se eventualmente o banco ou corretora que a pessoa fez o investimento tiver algum problema, quebrar, por exemplo,
está na bolsa. Então a pessoa pode abrir conta numa outra instituição e só citar que informar o número da conta dessa instituição. O título está garantido, está guardado na bolsa. E a poupança? A poupança, com esse cenário de queda da Selic, ela já é um investimento pouco atrativo. Recentemente eu fiz uma simulação e comparei o retorno da poupança com a inflação. Se não me engano, foi em período de 2014, 2015, a poupança girou em torno entre, eu não tenho o número exato, mas entre 8% e 9%. A inflação foi de 10, 10,30%, foi acima de 10%. Então, houve uma perda do poder de compra, então tem esse risco. Enquanto que o Tesouro Selic, que é o título mais seguro, pós-fixado em instituições financeiras, rende o CDI, rende a taxa Selic. Então, ficou acima da inflação, ficou em torno de 12%, enfim, é sempre acima da inflação. E é um seguro até contra a inflação, porque quando tem pressão de preços alta da inflação, o Banco Central intervém e eleva a taxa de juros. E essa taxa de juros que remunera os títulos pós-fixados. Então, a poupança, nesse cenário de queda de juros, que ela tem a nova regra, que abaixo de 8,5%, ela passa a remunerar 70% da Selic. Então, ela sempre vai ser menos atrativa do que um título público. E crédito? Como é que está a oferta de crédito no mercado diante desse cenário? Olha, a gente tem observado alguns balanços de algumas instituições financeiras, ainda não está em pleno vapor, a gente tem ainda um cenário bem complicado, um cenário recessivo bem complicado. Essa questão do fundo de garantia, essa liberação de recursos do fundo de garantia para a população, dizendo no âmbito da pessoa física, né? Contribuiu para reduzir o nível de alavancagem, de endividamento da população, mas o cenário ainda está complexo por conta do elevado nível de desemprego. As empresas ainda apresentam uma capacidade ociosa bem importante. No caso das empresas, a gente observou também que muitas empresas conseguiram reduzir o endividamento, mas o crédito ele tem muita correlação com o cenário econômico. Então, esse cenário econômico ainda continua desafiador, principalmente em função dessa questão das reformas que ficaram paralisadas no Congresso. Está mais difícil para quem tomar crédito em instituições financeiras? Pessoa física ou empresas? Olha, eu acho que ambos estão alavancados. A gente percebe que algumas empresas conseguiram fazer bem a lição de casa, mas pessoa física, acho que a questão do desemprego mesmo, acho que mais na realidade do investidor, que depende do mercado de consumo e tudo mais. Então a gente tem um cenário de desemprego ainda bem elevado e isso compromete. Acho que eu arrisco a dizer que para a pessoa física está bem desafiador. Você tem acompanhado os fundos? Os fundos... Fundos em geral, algum que represente alguma oportunidade? A gente não tem a gente não acompanha muito fundos de investimento, mas eu posso afirmar que, pelo que eu tenho acompanhado até do mercado de renda fixa, eu vou citar fundo de renda fixa. Fundos indexados à inflação, fundos mais macro que tenham uma exposição nesses papéis que eu citei de inflação e pré-fixados, eles seguem de perto a variação desses títulos e eles têm se destacado. Eu peguei o dado agora mais recente da Ambima e essa modalidade a modalidade em si tem apresentado um retorno de 11% neste ano, enquanto pós-fixado o retorno está em média de 7%. Então, e bolsa, né? Fundo de bolsa, fundo de renda variável também, por conta do desempenho da bolsa, tem se destacado. Já fundo cambial, por conta da apreciação do câmbio, certamente deve estar apresentando um desempenho inferior, mas os destaques são esses, da renda fixa, dentre pós-fixados e macro, que tem uma participação maior de indexados à inflação e pré-fixados, se destacam mais do que os pós, e fundos de bolsa, fundos de ações. Qual é o comportamento, principalmente, do investidor estrangeiro diante de tudo isso que está acontecendo, a redução da nossa taxa básica de juros? O que você tem observado? Bom, esse comportamento a gente não tem acompanhado, a gente não acompanha. Infelizmente, a gente não tem esse acompanhamento. Mas
o que a gente observa no mercado brasileiro como um todo, inclusive hoje saiu o dado da balança de saldo de transações correntes. Investidor estrangeiro, a gente tem observado aumento aproveitado as oportunidades de aquisição de empresas. A gente viu recentemente aí movimentos importantes no setor elétrico. Isso tem impactado muito positivamente aí para as transações correntes. Até a título de exemplo, eu estou com o número que saiu hoje. O nosso déficit em transações correntes ficou negativo em 13 bilhões nos últimos 12 meses. E esse déficit foi financiado com folga pelo investimento direto. Nos últimos 12 meses já soma 84 bilhões. Então isso é participação de empresas mesmo. Acho que eu arrisco a dizer que investimento estrangeiro tem focado mais na participação de empresas, como ocorrido recentemente com os chineses na compra aí da CESP, na compra de algumas empresas do setor elétrico e hoje o governo anunciando mais uma série de concessões. Isso pode aumentar um apetite maior para os investidores estrangeiros. O Brasil está barato. Esse número é meio complicado dizer. O dólar deu uma apreciada, bolsa também valorizou bastante, mas as oportunidades estão dadas. Eu acho que se comparar com outros pares mundo afora, a gente vê algumas medidas, problemas nos Estados Unidos, risco geopolítico na Europa. O Brasil, apesar dos problemas como o mundo inteiro está tendo, se a gente analisa friamente a agenda econômica, a gente vê que é o país que tem apresentado a melhor oportunidade. São agendas positivas, agendas interessantes até para o investidor. Inflação em queda, taxa de juros, isso tende a estimular a atividade econômica e que, por sua vez, cria oportunidades, principalmente no mercado acionário e títulos de dívida também, por que não? Então, o Brasil, eu não posso afirmar se está barato, mas está interessante. Carlos, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascop TV. Espero que seja a primeira de muitas. Foi um prazer. Luciene Miranda para a Ducascop TV.